Acho que foi, né? Deixa eu ver. Aqui ainda está rodando, mas no celular já parece que está gravando. Aí eu não sei Aqui se tá tá. contando como se estivesse gravando, gente. Agora sim. Pois bem, então a questão que a gente vai discutir hoje é essa, né? Aqui eu comentei, mas eu vou fazer novamente os comentários dela. Então, a gente tem duas retas. Uma das retas é a reta S, pelo menos a referência que é dada, né? E R passa por A e B e possui essa equação aqui. Né? Então, nota-se que essa equação aqui está na forma geral, tá? A gente já viu isso, né? Já viu as formas que a gente pode escrever uma reta. Aí ele informa também que o ponto C, ele é ponto médio entre o ponto O e A, e o ponto D é o ponto médio entre O e B. Ok, então eu vou construir aqui as informações, né, as consequências dessas informações aqui, baseado em algumas perguntas. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês é: como é que eu defino as coordenadas do ponto A? O que vocês me diriam? As coordenadas, professor, baseado nessa reta de AB, a gente pode pensar assim. No caso, eu tenho que... Porque, veja bem, o ponto C é médio entre O e A. O ponto O é a origem, é 0, 0. Eu tenho as suas coordenadas. Para eu calcular a distância entre pontos, eu tenho que saber as coordenadas desses pontos. Pode ser 0 e 5, 0 e 6. Muito bem. Acho que a gente já começou a, a caminhar aqui. Bom, o C ele depende das coordenadas do A. Aqui tem a equação da reta que passa por eles dois, né? Que passa por esses dois pontos. Então, o que isso significa, né? Que essas coordenadas do A, eu vou utilizar a reta R para isso. Aí, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, ao observar os pontos A e B, o que a gente observa? Que esses pontos, eles estão sobre os eixos. E uma característica dos pontos sobre os eixos é que uma das suas coordenadas tem que ser 0. Aí eu pergunto, olhando para o ponto A, esse ponto A, ele tem alguma altura? De cima, mas ele seja, no caso seria de A até B, né? Vamos pensar assim, até o final da reta para baixo. No caso aí você está falando da distância, né, de um ponto a outro. Não, por Mas, dizer assim, da questão da reta de cima até, vamos dizer assim, paralelo à reta Y. sim, paralela à reta Y. Então, aí se a gente olhar esse ponto, porque o Y, as alturas positivas são essas alturas aqui, né? Essas aqui são as alturas positivas, né? E aqui são as alturas negativas. Então, o que a gente observa? Que esse ponto A, ele não está nem aqui na parte da altura positiva, né? E ele não está nem aqui na parte negativa, ele está exatamente aqui no meio termo. Então, o que isso significa? Que o meu y do A é 0. Todo mundo visualiza isso aqui que eu acabei de escrever? Sim, professor. Ok, aí o que acontece aqui no ponto B?
Por que 0, né? Porque se esse ponto A tivesse aqui, eu teria uma altura positiva. Porque é assim que é definido o meu y. Né? Essa parte aqui, qualquer ponto que esteja aqui nessa região aqui, ela é dita positiva, né? Deixa eu ver aqui. Então, no caso, professor, se estiver nas retas, seja na reta no eixo do y, no x, sempre vai ser 0, é isso? Isso, todos os pontos que estão aqui nos eixos, no eixo do x, ele tem o y igual a 0. Consequentemente, o desse C aqui, também eu posso afirmar isso. A altura do ponto C é 0, porque ele está exatamente sobre o eixo x. Né? Ou seja, ele não está aqui nessa parte, nessa região aqui, né? O eixo x, ele divide essa região aqui e essa região de baixo. Então, esses pontos aqui não estão na região de cima. E nem na região de baixo, né? Então, a altura dos dois pontos aqui são zeros. Né? As alturas desses dois pontos. Em contrapartida, se a gente olha para o ponto D, aí, em relação a x, a divisão é assim, né? Todos os pontos que tiverem nessa parte à direita do eixo y têm coordenadas positivas. Todos os pontos que tiverem nessa região à esquerda do eixo y terão coordenadas negativas, que é assim que funciona o eixo x, né? A direita é positivo, a esquerda é negativo. Então, o que a gente observa? O ponto C está à direita do eixo y. E como ele está à direita, significa que essa coordenada x aqui é positiva, que eu não sei ainda quanto vale. Mas eu sei isso. O A também. O A é positivo. Né? Tanto o A quanto o C estão do lado positivo aqui do eixo x. E o eixo y, né, se estiver para cima é positivo, se estiver para baixo é negativo. Né? Eu acho que... Deixa eu só ver aqui, o Everton fez uma pergunta, eu acho que é só para confirmar isso. Isso, se tiver no x, o y que é 0. Se tiver no y, o x que será 0. Né? Então, isso já também contribui aqui. Aqui para preencher as coordenadas do ponto D e B. Né? Então, deixa eu só colocar ele aqui, o ponto D, que é esse aqui. Não sei quanto é essa altura aqui. Né? Só sei que ele não está deslocado nem na parte da direita nem da esquerda, né? Aqui, colocando esse eixo como referência. Então, aqui o x que é 0. O B também. Né? Até aqui está tudo bem, está claro essas ideias em relação ao preenchimento de alguns coordenados aqui dos pontos? Sim, professor. Ok. Agora, o próximo passo entra aqui a nossa reta R, né, em questão. X0, né, professor? No caso, X0. Exato. Isso. Como é que a gente determina um ponto que pertence à reta R? Uma maneira é, sei lá, vamos pegar um ponto aqui, eu vou chamar de ponto H. Então, eu vou escolher uma coordenada para X. Aí eu vou olhar quanto vai dar Y, usando aqui, substituindo aqui. O valor que der, quando eu fizer isso, vai me dar as coordenadas de um ponto que pertence aqui a essa reta R. Então, essa é a ideia. Bom, aqui no ponto A, eu já sei o valor do Y. Né? O Y vale 0. Consequentemente, eu tenho como encontrar o valor do X, exatamente. Então, vamos encontrar aqui o X do ponto A. Né?
Isso aqui, ó, nós não sabemos ainda, só sabemos que o y do ponto A é 0, né? Por essa característica, né? Ele está sobre os eixos, um dos eixos. Então, aqui vai ficar assim, ó. 5 vezes o x do A, que é o que a gente quer encontrar, né? Eu vou substituir, né, essa coordenada aqui, menos 3 vezes 0, que é quanto vale a nossa coordenada y, menos 15, isso tem que dar 0. Porque isso é a característica, todos os pontos da reta R, né, quando a gente substitui as suas coordenadas aqui, essa expressão tem que dar 0. Tá, então vamos fazer essa conta agora, né? Aqui vai ficar 5 vezes o x do A, isso aqui vai zerar, né? 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, menos 15, igual a 0. Aí o próximo passo, né? Eu vou mudar esse carinha de lado, né? Quer dizer, agora virou equações mais básicas, né? Aqui vai dar 15 positivo. Esse 5 que está multiplicando o x do A, eu vou passar ele dividindo. E 15 por 5 dá 3. Né? Consequentemente, achamos aqui a coordenada do A. Tranquilo até aqui? Todo mundo visualiza? Eu sei olhar do mesmo jeito, professor. Então, Você já fez essa questão e seguiu esse mesmo caminho? não, é porque olhando aqui como o y é 0, e se você jogar na mesma fórmula, o x vai ser 3, o c vai ser 3. Sim. Ok. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui para o ponto B, né? Já que esses dois dependem desses dois, né? O D é médio em relação ao 0, 0 e o B. E o C é ponto médio entre... o C é ponto médio entre o 0, 0 e o A. Então, da mesma maneira que a gente encontrou as coordenadas do A, é necessário que a gente encontre aqui o do B. E a gente vai seguir a mesma ideia, tá? Bem-vindo, Patrício, à minha aula. Né? Lembrando que a gente conversou inicialmente, teremos uma parceria no terceiro bimestre, já que o meu conteúdo, né, contribui para o do Patrício, né? O Patrício vai falar de algumas taxas e eu vou falar de estatística. Então, a gente vai juntar essas duas coisas. Normalmente, quando eu dava estatística, eu sentia falta assim, de um contexto. E a gente, né, aproveitou esse encontro e a gente vai fazer uma única avaliação, né? Vai valer para as duas disciplinas. Então, eu não sei nem se Patrício queria que isso fosse surpresa, né? Que acabei de acabar com a surpresa. Mas, de toda forma, tá dado, né? O que vai ser, como vai ser mais ou menos a ideia do terceiro bimestre. Ok. Então, continuando aqui a ideia da nossa questão, o ponto B, ele também faz parte da reta R, então... Vai dar 5, professor. Isso, né? Vamos mostrar, né? Como é que a gente chega lá. Então, aqui se inverte, né? O x que é 0 e o y de b, que é o que a gente quer encontrar, né? Então, fazendo as substituições adequadas aqui, ficaremos com o seguinte: 5 vezes 0, menos 3 vezes o y do b, menos 15, igual a 0. Então, 5 vezes 0 dá 0. Esse menos 15, a gente troca ele de lado, né? Que é, isso aí nós já conhecemos, esse procedimento. E esse menos 3, que multiplica o y do b, do outro lado ele vai dividir, então nós ficaremos com essa expressão aqui. 15 dividido pelo menos 3. Tá? Você pode multiplicar tudo por menos 1, também sem nenhum problema.
Só não tem mudança de sinal quando está multiplicando e vai passar dividindo para o outro lado, né? Não há mudança, há jogo, né, de sinal. Então, como isso é uma divisão, o numerador é positivo e o denominador é negativo, então aqui nós fazemos o mais com menos, que dá menos. Né? E 15 por 3 dá 5. Né? Então, de fato, né, essa distância aqui, a gente sabe que ela é negativa porque ela está na parte negativa do eixo Y. E, né, deixa eu só vamos melhorar o espaço aqui. Está aqui as coordenadas do ponto B, né? Então, temos as coordenadas dos pontos A e B, consequentemente, a gente consegue aqui do C e D. O do C, ele é ponto médio entre O e A. Bom, calcular a média do 0 e 0 vai dar 0, né? Isso aí tá tranquilo. Aí o Jonathan já colocou, né? Aqui vai ser a metade desse, porque a gente faz a média também do 0 com 3, né? Fazemos a média coordenada a coordenada. 0 mais 3 dá 3, dividido por 2, né? Porque são dois valores, e como é média, a gente divide por 2. Isso dá 3 por 2, ou 1,5. Boa noite, Patrício. Você quer dizer falar alguma coisa com a turma, Patrício? Tá tranquilo até aqui o que eu explanei até o momento? Ok. Qualquer dúvida, tá? Pode ficar à vontade. Aqui para o segundo caso, temos também a mesma ideia. Para calcular aqui o ponto médio, a gente faz a média das respectivas coordenadas. Então, eu vou fazer a média da primeira coordenada desse ponto com a primeira desse ponto, né? E é tudo 0. Inclusive, a gente já tem aqui que é 0 também, né? Esse 0 a gente colocou pelas características dos pontos aqui no plano cartesiano, mas, de fato, ele também coincide com a ideia da média. Né? E para a coordenada y, né, desse ponto D, a gente vai somar o 0 com menos 5, que vai dar menos 5. Ao dividir por 2, eu tenho a coordenada y aqui do ponto D. E, eu já tenho as coordenadas de todos os pontos aqui. Consequentemente, eu tenho como calcular a distância do ponto O para o ponto C, tenho como calcular a distância do ponto D para o ponto C, que vai ser essa hipotenusa aqui, né, essa hipotenusa aqui, e eu tenho como calcular a distância do O para o ponto D. Né? E, de fato, a gente já tem como calcular sem o apelo de fórmulas. Só olhando, a gente tem como calcular. Então, digam para mim quanto vale esse pedacinho aqui, que eu acabei de colocar aqui as chaves. Né? Esse pedaço aqui vale quantas unidades? 1,5. 1,5, né? Que é justamente o deslocamento aqui do eixo C, né? Ele está 1,5 à direita. Então, esse é esse tamanhozinho aqui, que é a distância do O para o C, né? Essa distância aqui vai dar 1,5. Então, vamos escrever isso. Né? Perímetro, que é a distância, vai dar 1,5, ou 3 sobre 2, tais. A distância D, quanto vale aqui do D para o C? Esse aqui acho que vai ter que fazer, né? Mas vamos pegar a próxima aqui, que é do O para o D, que também é simples. Quanto é a distância do O para o D? R$ 2,5 ou 5 meios. Perceba que o Jonatas colocou a distância positiva. A razão é que distância é sempre positiva, tá? Então,
por mais que aqui esteja na parte de baixo do eixo dos y, mas em relação à distância é positivo. E aqui a gente vai, de fato, calcular a distância. Tá. Vocês lembram como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? Olhando para a figura, aqui a gente dá para perceber que isso aqui é um triângulo retângulo. Qual é a ferramenta? No caso, está faltando só a hipotenusa. Muito bem. Então, Pitágoras, né, vai encurtar aqui a nossa distância, né, nesse sentido. Eu vou chamar essa hipotenusa de H, né, só para ilustrar o que a gente está procurando. E aplicando o teorema de Pitágoras aqui, a gente vai ficar com isso aqui. H ao quadrado. Isso aqui é igual à soma dos quadrados. E a gente já tem as suas medidas aqui. 3 meios ao quadrado mais 5 meios ao quadrado. Elevar frações ao quadrado é elevar numerador e denominador. Então, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4. Isso aqui é o nosso h ao quadrado. E aqui a gente pode somar os numeradores pelo fato dos denominadores serem idênticos. Então, 25 mais 9, isso aqui dá 34. Bom, mas isso aqui é o nosso h ao quadrado, né? Eu quero h. Professor, a gente poderia dividir 34 por 4 e depois tirar a raiz, não? Dividir 34 por 4 e depois tirar a raiz. Pode. Pode. 34 por 4, se a gente for simplificar, 30, ambos por 2, porque eu acho que aqui não é divisível, né? 34 não é divisível por 4. Mas a gente pode simplificar. Então, isso aqui vai dar 17... 8,5, professor. Quanto? 8,5. Muito bem. Eu vou colocar assim, então. Mas aí depois a gente faz as conversões, né? Eu acho que você está com a calculadora em mãos, né? Então, você vai me ajudar. Então, aqui, colocando... aqui eu posso somar, né? Vai dar 8 meios mais raiz de 17 meios. 8 por 2 dá 4. Aqui, o Jonathan já falou que isso é 8,5, né? Mais ou menos. Vou colocar o tio, né? Já que eu estou usando aproximações. Então, alguém pode me ajudar e dizer quanto é que dá a raiz de 8,5? Aqui já está perto do 9, né? Eu sei que está próximo do 3. Eu sei que vai ser 2, alguma coisa, né? 2,6 por aí. Mas você fez na calculadora, não? Não, eu vou fazer agora, peraí. Ok. Vamos aguardar aqui alguns... Dois 2,9, professor. Então, 2,9 e mais ou menos 6,9. Muito bem. Está aí a resolução da questão.
Todo mundo conseguiu entender tudo, as ideias dessa questão? Essa questão tem bem cara de Enem, porque tem o contexto, tem as ferramentas do terceiro, mas ele usa ferramentas básicas, né? Tem o Teorema de Pitágoras aí, ele entra em questão, que a gente, esse ano, viu que ele calcula distâncias, né? O Teorema de Pitágoras, e tem a substituição. O assunto é retas, né? Tudo que esses exercícios que a gente está fazendo, acho que é a pergunta da Thalita, que eu estou respondendo, é referente a retas. Mas aqui é uma questão interessante porque ele engloba informações que a gente já viu, né? A questão do ponto médio, apesar de a gente não precisar ter utilizado as fórmulas, né? De acordo com como os pontos foram colocados aqui no plano. Então, tem alguns que facilitam a nossa vida nesse sentido. Né? Ok. Então, deixa eu só ver outra questão aqui para a gente discutir. Foi feito essa, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada nessa da página 52. É uma questão interessante. Eu acho que vale a pena comentar dela. Então, ela é assim. Bom, esse programa eu estou usando a primeira vez, eu ainda não tenho a manha de Até a caixa fazer. 75, professor. Eu vou botar aqui. Página 75, ou desculpe, 52. E o exercício é o 75. Então, ele tem aqui a informação, ele não diz quase nada na questão. Então, ele quer R na forma segmentária. No item A. E o B, R na geral. No caso aqui é formas. É só um minuto, tá? Eu vou precisar sair rapidinho. Menos de um minuto eu volto.
Muito bem. Sim, então vamos voltar aqui para a questão. Então, aqui não tem muita coisa a se fazer, né? É dado aí uma reta, ele não dá os pontos completos, ele dá só algumas informações ali no gráfico e ele só quer a equação da reta. Essa é a ideia, né? Ele quer aqui em dois formatos diferentes, mas no fim das contas é só uma coisa a se fazer. Então, primeiro, a gente vai ter que identificar as coordenadas de cada ponto. Então, mais uma vez, os pontos aqui que estão envolvidos na reta R, eles são pontos que pertencem aos eixos. E isso significa que nas suas coordenadas vão ter zeros. Então, aqui esse 3 é referente a essa altura em Y. Isso significa que esse ponto... B, né? Isso. Não tem deslocamento nem à direita nem à esquerda, né? Esse ponto, ele não está nem à direita nem à esquerda, né? Ele está exatamente aqui sobre o eixo. Consequentemente, o x desse ponto que é zero. Então, aqui, o meu ponto tem coordenadas 0 e 3. Eu vou chamar esse ponto de ponto A. E aqui é o inverso, né? Já que ele está no outro eixo, significa que esse ponto não tem altura, né? Ele não está nem na parte positiva do Y, que é essa região aqui, nem na parte negativa. Ele está exatamente sobre o eixo Y. Se a gente considerar que o eixo X é a superfície de um terreno, né? Então esse ponto está exatamente sobre a superfície, né? Ele não está nem acima, nem, né, no subsolo. Então aqui as coordenadas desse ponto vão ser -2, né? Que esse ponto está duas coordenadas à esquerda aqui no eixo X e 0 para Y. Isso aqui é o que nós chamamos, sei lá, vamos nomear ele de ponto B. Ok. Aí, qual é a ferramenta, né? Dado as coordenadas de dois pontos, você tinha colocado mensagem aqui? Já tem a mensagem, né? Ele colocou o inverso, no caso o Everton. Mas que bom, né? Que bom que eu comentei dessa questão, que aí nunca... Eu sempre me engano nessa parte aí das coordenadas do x e y. Isso. Mas ainda bem que, né, já deu para ver que é o contrário. O do ponto A, né? Voltando para cá, que o Tomás, ele falou que não entendeu o ponto A. Então, o ponto A, ele está 3 unidades para cima, ele não está nenhuma unidade à direita nem à esquerda, né? Porque ele está exatamente sobre o eixo X. É outra maneira da gente fazer leitura desses pontos, né? Por exemplo, se eu colocar um ponto aqui, com essa mesma altura aqui e coordenada 4, por exemplo. Então, eu posso dizer que esse ponto aqui, que eu vou chamar de C, ele está 4 unidades à direita e 3 unidades para cima. Isso partindo aqui do 0, 0. Né? 4 para a direita, 3 para cima. Se eu fizer isso, eu chego aqui no ponto C. Ou ao contrário, né? 3 para cima é 4 para a direita. Né? Seguindo, né, essa espécie de algoritmo, né, eu chego no ponto desejado. Então, esse ponto aqui só está 3 unidades para cima. Ele não está nem para a direita nem para a esquerda. Consequentemente, é 0. Né? E quem determina as unidades para a direita ou para a esquerda é o eixo X. Então, em X é 0. O Y que é 3, né? Ou seja, a partir desse ponto 0, 0, né, eleve só 3 unidades. Aí, só isso. Né? Não vá nem para a direita nem para a esquerda. Aqui, o contrário. A partir do 0, 0,
desloque duas para a esquerda e só. Então, me desloquei duas para a esquerda e não fiz nenhum movimento, né, nem para cima nem para baixo. Ok. Agora, o próximo passo, né, eu já vi que teve gente que colocou, né, o Jonas já colocou a equação né, no caso, a equação que ele colocou foi essa. E essa equação aqui está na forma reduzida. Desculpe, não é assim. Foi assim que ele colocou, né? Isso, exatamente. É o comentário do Everton, né? Se um ponto está sobre um dos eixos, uma das coordenadas vai ser zero. Ok, né? Aqui ele colocou A, no caso pode ser X também, aqui no nosso caso é o X, né? E essa equação, do jeito que está na forma reduzida, né? Que nem foi questionado isso aqui, né? Os itens A e B pedem outros formatos. Deixa eu só... O programa fechou sozinho. Espera aí que eu vou fazer bem rápido aqui. Tudo que a gente comentou. Página 52, 75. Aqui a gente viu que é menos 2 e 0, chamamos de B. Esse aqui é o 0 e 3. Aqui é a nossa reta R. Queremos a equação na forma segmentária, né? E B, queremos R na forma geral. Ok. Com esses dados aqui, qual é a ferramenta que a gente usa para determinar a equação da reta? Quem lembra? Uma pergunta, professor? Eu perguntei qual é a ferramenta, né, que a gente usa para determinar a equação da reta, dado 2 pontos. Eu vou começar pelo item B, né, que o geral é o que a gente tem trabalhado mais fortemente. AX mais BY mais C. Isso, AX mais BY mais C. No caso, isso aqui é a forma geral, né? Isso aqui é um formato. Eu estou perguntando a ferramenta que a gente usa para chegar nisso, né? Eu tenho só os 2 pontos aqui. Qual é a ferramenta que a gente usa que, de tal maneira que eu use esses 2 pontos e consigo chegar nesse formato? Inclusive, essa forma é a forma geral. Bom, a ferramenta é a ferramenta mais comum, né, que a gente tem utilizado para isso, né, que é o determinante. Então, aqui um dos pontos é o representante de todos que tem na reta, né? Como a reta tem infinitas, então ele tem que ser formado por variáveis, né? Quaisquer dos infinitos pontos que pertencem a R vai ser representado por esse x aqui. E está aqui suas coordenadas, né? X e y. Toda reta tem que ter essas duas, né? Inclusive no formato dá para a gente enxergar isso, né? Tá aqui, ó, o x e y, ele vai ser gerado, né, quando a gente adiciona esse ponto. O próximo ponto é o menos 2 e 0, quer dizer que não importa a ordem, né? E o 0 e 3.
Essa coluna sempre é formada por uns, né? Inclusive, a internet ensina outra maneira de achar a equação da reta, né? Ele ignora essa coluna aqui. É certo, mas é errado. É certo porque dá certo. É errado porque aquela ferramenta não existe matematicamente, né? Aquilo não é nada, assim. Então, uma coisa que dá o mesmo resultado que essas ferramentas são usadas na internet é o determinante. Tá, então como é que a gente aplica esse determinante, né? A gente repete esses elementos extremos, né? Tanto na parte superior, os de baixo repetem cima e os de cima repetem embaixo. Eu não sei nem se o Patrício lembra disso, né? Patrício... bom, enfim. Então, vou esperar ele comentar essa ideia, se ele lembra dessa ideia do determinante. Enquanto isso, a gente vai fazendo aqui. Então, aqui a gente vai fazer... aqui as retas, né? Professor, ele não está na aula, não. Ah, ele saiu, foi? Saiu. Tá bom. Eu nem vi se ele se despediu, mas tudo bem. Tá. Então, aqui vai dar 0, né? Porque tem um 0 aqui. Aqui vai dar 0 também. Aqui vai dar menos 2 vezes 3, vezes 1, que dá menos 2. Desse lado, aqui preservou o sinal, porque desse lado não tem mudança de sinais. Desse lado muda todos os sinais, né? Então, aqui vai ficar menos 3x, aqui vai dar 0, e aqui vai dar menos 2y. Mas aí, desse lado troca de sinal, fica 2y. Ok, então a nossa reta R, né, só o agrupamento já dá a forma geral, que é menos 3x mais 2y menos 2 igual a 0. Essa é a forma geral. Se eu for escrever isso na forma reduzida, é só isolar o y. Acho que eu vi que o Cauã vai ter que... o Cauã saiu. Então, a forma reduz, vamos, né, comentar as formas, né? E a gente pode escrever uma reta. Então, essa é a geral, que é o que responde o item B. A forma reduzida, a gente isola o y. Então, ficaria 2y igual a 3x positivo, mais 2. Aí, esse 2 passa dividindo, né? Então, vai ficar assim, y igual a 3x sobre 2, mais 1, né? Essa seria a forma reduzida. E tem as outras formas que não são tão comuns na prática, aqui no nosso contexto, né? Em outros contextos elas são. Uma é a segmentária, que é o que ele pede no item A, que eu vou me utilizar aqui da geral para chegar nela. Então, eu vou fazer assim, ó, menos 3x mais 2y, esse 2 eu vou mudar de lado, ele vai ficar dessa forma. Só relembrando, a forma segmentária, ela é a seguinte. Vou colocar aqui de laranja. A forma segmentária, ela tem esse formato aqui. Então, é x sobre alguém, mais o y sobre alguém, igual a 1. Então, eu vou passar essa forma geral para esse formato aqui. O próximo passo para a gente alcançar isso é dividir toda a minha equação por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque a direita da equação tem que ser 1. E para que isso seja 1, eu tenho que dividir por ele mesmo, né? Então, isso aqui significa que ficaremos com menos 3x sobre 2, mais 2 por 2 dá 1, então aqui vai ficar y sobre 1, e aqui também vai ficar 1. Aí estamos quase lá, né? Aí só relembrando a última ferramenta que a gente, né, já trabalhou anteriormente,
que é a divisão de frações, né? A sobre B dividido por C sobre D. Tem várias maneiras alternativas de escrever isso, e uma delas é essa, né? AD, Multiplica pelo inverso da segunda. isso. Bom, então, qual é a ideia, né? Eu pego essa fração que está assim, nesse formato, né? E vou tentar passar ele pelo formato que está aqui na esquerda. Quer dizer, tem inúmeras alternativas, né? Outra seria assim, né? 1 sobre B. Porque o que a gente observa, né? O produto desses extremos aqui está aqui no numerador. E o produto dos meios está no denominador. Então, eu posso brincar com isso, né? Eu posso trazer esse numerador aqui para baixo. E o produto dos extremos, que é esse com esse, né? AD vezes 1 dá o próprio AD. Quer dizer, aqui eu tenho como mudar alguns valores. E o problema está sendo esse menos 3 aqui, ó. Porque a forma segmentária não tem ninguém acompanhando o x, então eu tenho que tirar o menos 3. E para fazer isso, eu vou fazer o que eu fiz aqui, né? Eu peguei o A, joguei lá para baixo. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar esse carinha e jogar lá para baixo. Então, aqui nós ficaremos com isso. X sobre... né? Ele sai do extremo superior para o extremo inferior, o A, que é o papel desse menos 3 aqui, ele está indo lá para o extremo inferior, e o resto é só copiar. Está aí, essa é a forma segmentária. E o último formato, só para a gente fechar essa discussão, né, de hoje, é a forma paramétrica. Então, aí a gente pode ficar à vontade e, por exemplo, nomear o x de um certo t e encontrar o nosso y. Bom, como aqui a gente já está na forma reduzida, né? Se eu faço x igual a t e isolo o y, aqui eu já sei como é que vai ficar a cara, né? Então, o y vai ficar 3t sobre 2 mais 1. E o nosso R pode ser escrito assim, né? É quando a gente escreve na forma de pares ordenados. X e y vai ser 0 para x, porque aqui não tem nada, né? Como se fosse 0. E aqui 1. Que são os termos que a gente escreve primeiro, que não é acompanhado pelo t. No caso, 0 para o x, é 0 para o x e 1 para o y. Está aqui, ó, 0 para o x e 1 para o y. Ou seja, tudo que eu escrevo primeiro é referente a x, nos pontos. Tudo que eu escrevo depois é referente a y. Aí está faltando a segunda parte, né, que é mais. Referente a x é 1, que é só 1t, e aqui são 3 meios de t. Então, aqui eu escrevi embaixo, né, mas seria a continuação, né, esse termo seria aqui à direita. Então, essa aqui seria a forma paramétrica. Paramétrica porque eu inseri um parâmetro t, tá? Então, essas são todas as formas possíveis, né, para a escrita de uma reta. Né, todas elas praticamente a mesma coisa. Bom, então é isso. Tá? Eu acho que já é suficiente. Né? Depois a gente, segunda-feira, eu faço os exercícios finais, né? Escolho aqui uns exercícios para contemplar o resto. E a partir da terça, eu já passo para vocês a atividade para fechar esse primeiro trimestre. Tá? Aí tem 2 vídeos que eu estou devendo para vocês. Um vídeo vai ser a resolução das atividades. Porque quando encerro os 2 prazos, né, quando eu abrir a próxima atividade... Não, no Seguiduc não, porque está faltando a segunda parte. Né?
que é essa parte referente às retas está faltando. Aí